Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da fisiologia dos princípios físicos do intercâmbio gasoso, que seria referente ao nosso capítulo 40 do livro Guyton, 13ª edição. Por favor, não se esqueçam de dar aquela curtida, se inscrever no canal, que isso ajuda o nosso desenvolvimento, tá certo? Bom, como forma de introdução, nós temos que saber que o nosso intercâmbio gasoso ele acontece num local específico do nosso sistema respiratório, que se chama membrana alveolar. Essa membrana alveolar vai ser a nossa membrana respiratória e, consequentemente, nós teremos literalmente como funcionalidade. As demais regiões, elas são regiões denominadas espaços mortos, tá certo? Funcionais. Por quê? Porque elas não realizam esse intercâmbio gasoso. Então esse é um bom ponto de partida, começando para localizar o que nós veremos na aula de hoje, tá certo? Então nós vamos falar hoje a respeito de todos os princípios físicos relacionados ao nosso intercâmbio gasoso na membrana respiratória, tá certo? Quais seriam esses conceitos físicos, professor? Bom, o que é interessante a respeito da troca de gases na nossa membrana respiratória, como eu mencionei para vocês, é que ela é literalmente um princípio baseado no efeito do gradiente de concentração, tá certo? Esse é o nosso primeiro tópico do livro, o gradiente de concentração dos gases através da membrana respiratória. Para quem não sabe o que seria isso, qual é a funcionalidade disso? Bom, os nossos gases estão na atmosfera em uma determinada proporção que nós veremos nos slides que seguem, e de acordo a essa determinada proporção, eles exercem forças, tá certo? Porque esses gases são partículas em movimento. E a partir do momento em que eles entram no nosso sistema respiratório, eles continuam essa movimentação. E essa movimentação ela é correspondente ou é proporcional à quantidade desses gases existente na nossa atmosfera. Nós veremos que eles entram na mesma proporção, então eles exercem forças diferentes através da nossa membrana alveolar, como eu disse para vocês, tá certo? Então, pensando nos conceitos que nós já falamos na aula anterior, nós temos a seguinte sequência de eventos, tá certo? Lembrando, fazendo um repasso geral. Primeiro nós temos a ventilação, que seria a entrada e saída dessas massas de ar. Seria essa troca, como o nome já diz, ventilar, movimentação de ar, tá certo? Segundo, nós temos, como nós vemos nessa imagem, o intercâmbio gasoso, a hematose, que seria a passagem desse gás desde a membrana respiratória até o nosso capilar, que é conhecido como capilar perialveolar. O terceiro passo, lógico, no sentido de fornecer nutrientes respiratórios para as nossas células, é o transporte. Então esse gás ele vai ser transportado através dos capilares perialveolares que vão confluindo, formando o nosso sistema de retorno e, consequentemente, levando esse sangue oxigenado agora para as nossas células. E, por último, nós temos transporte desses oxigênios a cada uma das nossas células, tá certo? Então, esse seria o passo a passo da nossa respiração. Para que aconteça isso, nós temos este primeiro intercâmbio. Esse primeiro intercâmbio nada mais é do que uma difusão através da membrana respiratória. E essa difusão ela vai ser, como eu disse para vocês, totalmente independente das concentrações desses gases através da membrana, beleza? Então, como o livro traz para a gente, a passagem desses gases ela vai ser totalmente dependente da energia cinética desses mesmos gases, tá certo? Para quem não se lembra o que é energia cinética, a energia cinética é a energia da movimentação. Como nós já sabemos, todas as partículas já estão em movimento. E essa movimentação faz com que elas tenham um choque entre si mesmas, tá certo? Elas vão se chocando e vão gerando uma passagem aleatória, tá certo? De acordo a, como eu disse para vocês, proporção desses gases aos dois lados, tá certo? O interessante é saber que, bom, fica claro nesse momento do livro, é que, como eu deixei claro aqui neste tópico do nosso slide, tá certo? Nós temos um efeito rebote das partículas durante a difusão através da membrana respiratória. Professor, o que seria esse efeito rebote? Todo mundo acha não, é um princípio certo determinar
a passagem de um local onde eu tenho maior quantidade de gás para aquele que eu tenho menor quantidade de gás. Isso relacionado à pressão, nós veremos. Sim, é certo. Mas, inevitavelmente, sem querer, existe um efeito rebote. Como essas partículas elas vão chocando-se umas com as outras, sem querer nós temos uma pequena passagem, mas em proporções, vamos dizer, literalmente insignificantes para alterar os valores de pressão. Ou seja, sem querer, eu tenho passagem no caminho contrário, como eu vou mostrar nos próximos slides para vocês, tá certo? Olha só, então funciona da seguinte maneira. Os gases eles vão ir da região onde nós temos maior pressão para a região onde nós temos menor pressão, tá certo? Como funciona isso comparando ao nosso sistema respiratório? Eu vou desenhar aqui como se fosse um alvéolo, tá certo? Comparando os diferentes valores de pressão. Então, pessoal, observem nessa imagem que eu trouxe para vocês. Eu vou tentar esclarecer e mostrar o que acontece através da nossa membrana funcional que eu falei para vocês, que é a membrana respiratória. Olha só que interessante. No interior deste nosso alvéolo, nós vamos receber, como eu disse para vocês, os nossos diferentes gases, tá certo? E esses diferentes gases, eles entram, são provenientes da nossa atmosfera e vão realizar pressões nas paredes dos nossos alvéolos, tá certo? Agora, o objetivo dessa aula é esclarecer o seguinte, pensa comigo. Eu tenho a atmosfera. A atmosfera ela tem uma grande quantidade de massas de ar. Então, existe uma pressão muito grande desses gases em relação à atmosfera se comparado ao interior de um pequeno saco alveolar. E é graças a essa diferença de pressão que existe a entrada e saída de ar, que é a nossa ventilação, como nós já vimos no capítulo anterior que eu já expliquei para vocês. Tá certo? Então, agora, o meu objetivo neste início, falando a respeito de difusão, que era aquilo que nós estávamos mencionando até o slide anterior, é que vocês entendam o seguinte. A nossa atmosfera está formada por uma grande série de gases. Ela é uma mistura gasosa, como nós vemos em biofísica. E cada um desses gases recebe ou possui uma proporção na atmosfera e essa proporção ela é preservada no momento em que esse gás ele passa ao interior dos nossos alvéolos, tá certo? Que é o nosso primeiro tópico do livro. Como esses gases eles chegam com uma alta pressão, muitos deles realizarão um intercâmbio no sentido de passagem de dentro do nosso saco alveolar para o nosso capilar perialveolar. Só que nós veremos que existem gases, como é o caso do dióxido de carbono, que se encontram em pressões maiores dentro do nosso capilar perialveolar, então eles vão realizar uma difusão no sentido contrário, vão passar do capilar perialveolar para dentro do nosso saco alveolar. É baseando-se nisso que nós temos a troca gasosa. Simplesmente isso, tá certo? Principalmente a passagem de oxigênio, nós veremos que é graças à sua grande pressão, e a troca ou intercâmbio com o dióxido de carbono, que apresenta pressões maiores no nosso capilar perialveolar, beleza? Então, o que eu fiz, o que eu mostrei ali no Paint para vocês é uma aplicação deste conceito físico. Isso é um conceito físico, tá certo? A respeito da difusão de gases. Os gases eles vão da região onde eles estão em maior concentração, ou seja, onde eu tenho maior quantidade, tá certo? E eles se originam aqui e vão se direcionando para as regiões de menor concentração, onde eu tenho menor quantidade de partículas, tá certo? Só que, como eu disse para vocês, sempre existe um pequeno efeito rebote, mas ele é desconsiderado, como eu já disse anteriormente. Beleza? Só a fim de conhecimento isso para vocês. Agora, continuando. A nossa atmosfera, coloquei em letras maiúsculas aqui para vocês, essa atmosfera ela é uma grande mistura de gases. E por ser uma grande mistura de gases, cada um possui um valor de pressão, tá certo? Cada um possui uma pressão que é conhecida como pressão parcial desses gases, tá certo? E essa pressão parcial, ela vai ser diretamente proporcional à concentração desse gás. Traduzindo em outras palavras, para a gente poder esclarecer isso, para a gente poder entender, vamos solidificar isso. Se a gente considera a atmosfera uma mistura gasosa, eu vou dizer para vocês que a maior parte está composta por nitrogênio, tá certo? Em torno de 79% da nossa atmosfera está composto por nitrogênio.
Então, da pressão atmosférica, 79% serão originados do nosso gás nitrogênio. Essa seria a sua pressão parcial. Então, considerando a nossa pressão a nível do mar, em torno de 760 milímetros de mercúrio, que é aquilo que nós aprendemos em biofísica, 79 a 80% serão originados no nosso gás nitrogênio. É ele que vai estar gerando essa pressão, certo? Que vai ser em torno de 600 milímetros de mercúrio, 597 a 600 milímetros de mercúrio, tá certo? Esses valores são valores importantes? Não, pessoal, não são importantes. Eu só quero que vocês entendam que cada gás contribui de uma forma, tá certo? Vou mostrar no Paint aqui para vocês como funciona isso. Então, olha lá, antes da gente ir para o Paint, olha só que interessante. Eu trouxe essa imagem, coloquei essa imagem no meu material, justamente para ficar claro o que é a nossa atmosfera. A nossa atmosfera é uma mistura de gases, como eu já mencionei anteriormente. Olha só, isso daqui seria no caso, um recipiente com um gás único, certo? Este com outro gás. Percebam que este gás está em menor concentração, tem menor quantidade de partículas dentro dele, e aqui eu tenho um gás em maior concentração. A nossa atmosfera é uma mescla dos dois. Eu estou somando esses gases. Digamos que esse gás é o gás oxigênio, e digamos que esse gás é o gás nitrogênio. A nossa atmosfera não é nem só oxigênio, nem só nitrogênio, pelo contrário, ela é uma mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, gás hélio, dentre outros. Existe uma grande gama de gases. Então, o que nós temos que imaginar é que a nossa atmosfera é essa situação aqui, ó, a situação 3. Ela é uma mistura de vários gases. E a síntese é que cada um desses gases vai ter uma pressão, porque olha só, essas partículas elas chocam-se umas com as outras, e isso também vai ser preservado no momento em que esse gás vai ser transmitido para dentro dos nossos sacos alveolares. Essa mistura vai ser transformada, vai ser transportada da mesma forma com que ela entrou, só à exceção de algumas pequenas diferenças. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, como nós já vimos, voltando aqui ao nosso material, eu já disse, a atmosfera é uma mistura de gases, tá certo? E os nossos principais gases presentes na atmosfera são... Então, como eu disse para vocês, os principais gases são o oxigênio, dióxido de carbono e o nitrogênio, mas mais especificamente o principal é o nitrogênio. Como eu já disse em outros slides, se a nossa pressão atmosférica é de 760 milhões de mercúrio e o nitrogênio está numa composição de 79 a 80%, nós temos que considerar que a pressão responsável pelo gás nitrogênio vai ser em torno de 600 milímetros de mercúrio. E na mesma proporção, 21% da atmosfera é de oxigênio. Então a sua pressão parcial vai ser de 160 milímetros de mercúrio. É só você fazer a proporção e logo você vai encontrar o resultado de quanto é a pressão que cada um desses gases realiza na atmosfera. Beleza? Bom, esses são os nossos primeiros princípios físicos. Vamos dando seguimento. Agora, o tópico que vem na sequência do nosso material é a pressão dos gases dissolvidos na água e nos tecidos. Por que ele traz isso, gente? Qual que é o objetivo de saber qual é a pressão dos gases nos líquidos? Eu não sei se vocês repararam na imagem que eu trouxe para vocês do Paint, mas nós vamos realizar um intercâmbio que vai de um meio que é gasoso para um meio líquido. Então é importante que a gente saiba como vão se comportar os nossos gases atravessando essa membrana, tá certo? E o que seria ou qual é a consequência fisiológica disso? Vamos lá. Existem gases que são atraídos pelas moléculas de água e existem gases que não são atraídos, são repelidos. Então existe uma solubilidade, existe uma característica de afinidade entre líquido e cada um dos nossos gases. Existem gases que são mais atraídos e existem gases que são menos atraídos, tá certo? Então, pensando nisso, surgiu uma lei, que é a lei de Henry, que ela mostra justamente o que eu acabei de falar para vocês. Depois vocês podem olhar no livro de vocês o que é a lei de Henry, eu não coloquei aqui no meu material para não ser extremamente detalhado. Mas a lei de Henry ela mostra que um gás que tem maior afinidade com água se une mais facilmente com a água,
a pressão que esse gás exerce dentro do líquido vai ser menor, porque este gás ele está integralmente associado à água. Agora, o gás que tem menor afinidade com a água, ele vai exercer maior pressão neste líquido em questão, tá certo? Então, pessoal, vejam nessa imagem o que é que acontece. Olha só, eu vou desenhar de preto, eu vou pintar em preto bolinhas, que seriam os nossos gases dióxido de carbono, certo? E eu vou pintar agora em verde, como se fossem os nossos gases ou gás oxigênio. Percebam a diferença entre os dois. Agora eu vou colocar aqui em vermelho para vocês terem uma noção. Olha só. A lei de Henry ela se traduz fisiologicamente no seguinte. Esse gás, o dióxido de carbono, eu vou dizer para vocês, isso é uma constatação física que já foi feita. O dióxido de carbono ele tem 20 vezes mais afinidade do que o gás oxigênio, tá certo? Então ele se une e se integra, consegue dissolver-se, ficar entre as moléculas de água com muito mais facilidade do que o gás oxigênio. A consequência disso é que muitas ou maior quantidade de partículas de dióxido de carbono vão conseguir estar aqui, exercendo uma menor pressão. Enquanto essa pequena quantidade de partículas de oxigênio que se encontra aqui vão exercer uma alta pressão. Por quê? Porque eles não têm uma grande afinidade com o oxigênio. Qual é o macete que eu passo? É como eu falei, existe uma afinidade. É como se fosse uma pessoa que você gosta e uma pessoa que você não gosta, tá certo? O dióxido de carbono ele se encaixa bem, ou ele tem grande afinidade com a água, então ele fica ali sem incomodar. Ele vai estar em grande quantidade sem exercer muita pressão, porque ele tem afinidade e consegue se encaixar bem ali. Agora, o oxigênio não. O oxigênio ele tem uma menor afinidade com a água, então quanto menor a quantidade de partículas, ele vai exercer uma grande pressão também. Isso é importante fisiologicamente, que nós veremos nos próximos slides o porquê disso, beleza? Então, em síntese, voltando ao nosso material, o que determina a capacidade desse gás atravessar para um líquido? Primeiro é o coeficiente da sua solubilidade, ou seja, a sua afinidade com o meio líquido, que seria principalmente a água. E o segundo componente, como eu esquematizei aqui para vocês, é a concentração, tá certo? Sempre lembrem da concentração. O gás ele vai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, tá certo? Onde eu tenho muitas partículas para onde eu tenho poucas partículas, tá certo? E a facilidade com que ele vai atravessar vai depender da sua afinidade, que é o coeficiente de solubilidade que eu falei anteriormente. Deixem isso bem claro na mente de vocês. Outro conceito que vem na sequência, que a gente está falando de princípios físicos, tá certo? Calma, essa é só uma introdução, depois eu vou fazer a aplicação fisiológica, é a pressão de vapor de água, tá certo? O que seria a pressão de vapor de água, professor? Tá aqui, como eu já mencionei, e a definição seria a pressão graças à evaporação da água na medida em que os gases vão atravessando as nossas vias respiratórias. Quando os gases vão se movimentando através das nossas vias respiratórias, nós sabemos que nós possuímos líquido, e esse líquido, o objetivo é literalmente evitar que essas vias ressequem, tá certo? E esse líquido é rico em água e vai evaporando na medida em que vão passando esses gases para umidificar esse líquido. Eu coloquei essa imagem aqui embaixo para vocês terem uma noção do que acontece nas nossas vias respiratórias. As nossas vias respiratórias elas funcionam analogamente, comparativamente com um umidificador de ar. Na medida em que os gases vão atravessando, vai sendo evaporada a água das nossas vias respiratórias e isso vai sendo misturado com esses gases. A pressão de vapor à temperatura corporal normal, que é de em torno de 37 graus, é de 47 milímetros de mercúrio. Em outras palavras, o que seria isso, professor? Vamos lá. Na medida em que o gás ele vai atravessando as suas vias, passou pelas fossas nasais, tráquea, brônquios, segmentários, bronquíolos e depois sacos alveolares, na medida em que ele vai realizando toda essa passagem, ao mesmo tempo a gente vai mesclando água. Só que água na forma de vapor. Então essa água vai sendo misturada com esse gás. Esse gás
que está chegando, ele vai ser agora, quando chegar nos nossos alvéolos, uma mistura que é totalmente umidificada. Não era essa a função das nossas vias aéreas que eu falei no capítulo anterior para vocês? Umidificar. Essa umidificação vai ser favorável para o intercâmbio gasoso, como nós veremos. E nós vamos entender o porquê, beleza? Muito bem. Agora, vamos ter uma noção de outros fatores que influenciam na passagem desses nossos gases para a fase líquida, certo? O primeiro, número 1, eu já falei para vocês anteriormente, seria a solubilidade desse líquido, ou desse gás, perdão, no líquido. Ou seja, afinidade. Esse gás, ele é afim da água ou ele não é afim da água? Ele tem solubilidade? Quanto maior a solubilidade, maior a facilidade dele atravessar, como eu falei para vocês. Fator número 2, a área transversal do líquido em questão. Quanto maior a área transversa do líquido em questão, significa que eu tenho um grande espaço, tá certo? E esse grande espaço, teremos um maior espaço para a passagem desses gases, então isso vai facilitar a passagem dos mesmos à fase líquida. A espessura da membrana em questão. Se eu tenho uma membrana muito grossa, isso vai dificultar a passagem desses gases através da mesma. Isso se altera em algumas patologias, como nós veremos. Peso molecular do gás, que é o fator número 4, como está mencionado ali para vocês. Se é um gás pesado, de peso atômico elevado, vai ser mais difícil desse gás atravessar a nossa membrana. E a temperatura? A temperatura, como nós sabemos, por um princípio físico, acelera a agitação entre as moléculas, então, como elas ficam mais agitadas, elas começam a chocar, colidir entre si, e isso facilita a sua passagem também. Eu vou mostrar aqui numa imagem para vocês, que tem no nosso material, como funciona isso, beleza? Olha só a aplicação desses princípios físicos que eu falei para vocês, a gente vai ver aqui no Paint. Como funciona? Bom, eu estava falando para vocês. Vamos colocar aqui, vou colocar em verde, certo? O oxigênio, o O2, tá certo? Esse gás oxigênio ele vai atravessar essa região que é a nossa membrana respiratória, que nós veremos que tem 6 capas, tá certo? Então ele vai atravessar neste sentido, beleza? Nós falamos como fator número 1 a solubilidade. Será que esse gás ele tem uma boa solubilidade em água? Sim, ele tem uma solubilidade significativa. Então ele vai atravessar? Vai, com certeza vai atravessar. Fator número 2 que estava mencionando ali pra gente era o corte transversal. Se eu tenho uma boa extensão, isso aqui está relacionado ao capilar perialveolar. Corte transversal significa que eu tenho um bom espaço para atravessar esse gás. Literalmente, corte transversal. Eu tenho que ver a extensão, olha só, o comprimento dessa membrana e, literalmente, o espaço que existe para a passagem desse gás. Esse gás ele tem um bom espaço, fendas intermoleculares e tudo mais? Tem. Então ele atravessa com qualidade. Agora, continuando, fator número 3, a espessura da membrana. Se essa membrana ela está engrossada, como seria o que eu estou desenhando aqui para vocês, olha só. Se ela começa a engrossar-se, vai existir uma maior dificuldade para cada uma dessas partículas de O2 atravessarem essa membrana. Em compensação, se ela está fina, ela tem uma maior facilidade de passagem de oxigênio, tá certo? Isso já seria a aplicação fisiológica. Outro fator que nós mencionamos seria a temperatura. Quando existe uma maior temperatura, essas partículas de O2 elas chocam-se umas com as outras e isso facilita a sua passagem para o capilar perialveolar, como eu falei para vocês. É por isso que o nosso ar ele é esquentado na medida em que ele vai atravessando as nossas vias respiratórias, que facilita o choque entre as suas partículas, entre outros, umidificado, como nós veremos agora na aplicação fisiológica. Vamos trazer isso para as nossas vias respiratórias, esses conceitos anteriores. Então, trazendo isso agora para as nossas vias respiratórias. Nós temos que entender que nas nossas vias respiratórias, como eu disse para vocês, vão ocorrer transições nesse gás que está entrando. Então, o nosso ar atmosférico, que é o que nós visualizamos, ele tem diferenças muito importantes com relação ao ar que chega aqui, ó, na nossa unidade funcional, que é o nosso alvéolo. Quais seriam essas diferenças? Como eu falei, em síntese, resumindo, certo? Eu sempre costumo fazer um resumo bem grande para os meus alunos. O nosso ar alveolar,
ele é um ar que ele é umidificado, ele tem uma pressão parcial de vapor de água, porque esse vapor vai sendo incorporado, como eu falei, na medida em que o gás vai passando pelas vias aéreas. Então ele é umidificado. Nós temos um gás ou um conjunto, uma mescla de gases que tem maior temperatura, ele é quente porque ele foi calentado, em espanhol, foi esquentado pelas nossas vias respiratórias. E uma diferença importante, que é algo que é pouco comum, ou que confunde muitas vezes os nossos alunos, é que a pressão de dióxido de carbono nesse gás alveolar, nesse ar alveolar, que é o nosso grande tema da questão, é maior do que na atmosfera. Por que isso acontece? Novamente, vou mostrar a imagem aqui no Paint para vocês entenderem o que acontece. Olha só. Bom, então, em síntese, o que eu vou fazer no fim dessa aula de novo, vou mostrar esse mesmo ar, seria o seguinte. Aqui nós temos uma mescla, né? Nós temos O2, nós temos o nitrogênio, que é bem abundante, nós temos CO2. São gases, partículas. E essas partículas estão em movimento, elas estão chocando-se e elas vão querer difundir-se neste sentido ou no sentido contrário, como eu falei para vocês, dependendo das diferenças de pressão que eu vou mostrar a seguir no fim dessa aula para vocês, tá certo? Agora, a grande moral é o seguinte. Nós veremos no próximo slide que a concentração de oxigênio na nossa atmosfera e de dióxido de carbono na nossa atmosfera, eles estão em concentrações diferentes das nossas concentrações de dentro dos nossos alvéolos, tá certo? É uma imagem que eu vou mostrar, vou projetar aqui para vocês rapidinho e depois eu volto nesse nosso desenho. Essa é a imagem que mostra a pressão parcial de cada um dos nossos gases na medida em que eles entram, ou seja, a comparação do ar atmosférico com o nosso ar alveolar, tá certo? Percebam que o nosso gás mais abundante é o nitrogênio, como eu falei para vocês. Nós temos o oxigênio e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele está em concentrações muito baixas, muito baixas. Ele exerce em torno de 0,3 milímetros de mercúrio de pressão, tá certo? Agora, o que fica em dúvida para os meus alunos, eu sempre trato de esclarecer é o seguinte. Então vamos olhar essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Eu deixei essa bolinha preta aqui representando o oxigênio, tá certo? Essa daqui é o oxigênio. E essa bolinha marrom que eu coloquei aqui, ela seria o dióxido de carbono, tá certo? CO2. CO2. E aqui nós teríamos o nosso oxigênio, O2. Agora a questão é, esse ar atmosférico, ele é transmitido para dentro dos nossos sacos alveolares. E nós vimos que o oxigênio, sim, ele tem uma grande pressão, tá certo? Então, a pressão de oxigênio dentro do ar alveolar é alta. Beleza, ponto número 1. Mas e o dióxido de carbono? O dióxido de carbono, a gente viu que ele está realizando uma pressão no ar atmosférico de 0,3 milímetros de mercúrio. Por que a pressão dele é elevada aqui dentro dos nossos alvéolos, então, professor? Aí nós temos que nos recordar que isso está em constante difusão. Vou colocar aqui em outra cor, vou colocar em amarelo aqui para vocês. Esse dióxido de carbono ele está em constante difusão e ele está passando daqui, ó, de dentro dos nossos capilares perialveolares para dentro do nosso saco alveolar, o que eleva a sua concentração. A culpa, então, do ar alveolar ser maior, a concentração de dióxido de carbono, então é graças à passagem constante desse dióxido de carbono dos nossos capilares perialveolares. E no fim da aula nós vamos entender o porquê. No fim da aula não, dentro de alguns slides eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá certo? Então percebam que o nosso ar alveolar ele tem diferenças sutis, mas muito importantes. E outra coisa que pode confundir e que confunde os meus alunos é o seguinte, olha só a diferença nas pressões parciais dos gases. O ar atmosférico ele tinha uma pressão de 597 milímetros de mercúrio e essa pressão caiu para 563. O dióxido de carbono tinha de 159 e ela cai para 149
milímetros de mercúrio no nosso ar umidificado, que vai ser transmitido para um ar alveolar de 104, tá certo? Agora, por que desses valores, esse intercâmbio, professor? Agora vem o que eu ia mencionar para vocês, olha só. Eu não sei se vocês se recordam das imagens anteriores, quando eu mostrei que nós tínhamos um recipiente com várias partículas se chocando. Percebam essa diferença que existe na tabelinha. As pressões dos gases estão caindo na medida em que esse ar ele vai sendo umidificado. Por quê, professor? Porque as partículas elas vão disputar espaço. Essa é a explicação cabível, tá certo? Por exemplo, se o oxigênio ele tinha uma pressão de 159 mm de mercúrio no nosso ar atmosférico, na medida em que ele vai sendo umidificado, ele vai literalmente disputando espaço agora com quem? Com água vaporizada. Então a água vaporizada está intercalando-se, entrando nos espaços e, consequentemente, essa pressão vai caindo, tá certo? Professor, é necessário que eu saiba esses valores? Com certeza não. É importante que vocês saibam o valor final, que é esse daqui, que eu vou grifar para vocês, principalmente a de oxigênio. Esses valores, sim, são importantes, olha só. Da pressão alveolar de oxigênio, que é de 104 mm de mercúrio, e a nossa pressão de dióxido de carbono, que é de 40 milímetros de mercúrio. Beleza? Esses dois valores não se esqueçam. Esses dois valores são importantes. Então, o oxigênio pressiona esse saco alveolar com uma intensidade de 104 e o dióxido de carbono de 40. Isso vai ser a base do nosso intercâmbio gasoso. É muito, 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 muito importante mesmo. Não se esqueçam, 104 e 40. Beleza? Na sequência, o livro traz para a gente a taxa de renovação alveolar. Não sei por que ele faz isso, né? Ele vai trocando de temas assim de maneira tão brusca, mas aqui fica a explicação. O que seria essa taxa de renovação alveolar? Na aula passada nós já vimos que o nosso ar alveolar ele não é o mesmo do nosso ar ventilado, porque existem, como eu falei, umas diferenças significativas com relação ao espaço morto, tá certo? Porém, outro ponto que nós temos agora no nosso capítulo 40 é que, então, se nós comparamos a nossa capacidade residual funcional, que é aquilo que fica dentro dos nossos pulmões, como eu falei, inevitavelmente 1200 sempre ficam, tá certo? Que é o nosso, literalmente, reservatório, que fica dentro dos nossos alvéolos, como eu falei para vocês, tá certo? Que é o nosso volume residual, tá certo? E 1100 é aquilo que a gente pode expirar mais, porque nós podemos sempre expirar, retirar toda essa capacidade a mais. Como nós vimos, a nossa ventilação alveolar, na verdade, não é de 500 ml, que é o nosso volume corrente. É apenas de 350, porque 150 fica no nosso espaço morto. Esses 350, eles são apenas 1/7, como está escrito ali para vocês, 1/7 parte daquilo que fica guardado, que são os 2.300. Ou seja, nós vamos ter como necessidade várias respirações para limpar e intercambiar totalmente esse ar alveolar. O livro diz que nós teremos em torno de 16 respirações para trocar totalmente esse ar alveolar, tá certo? Olha só como nós vemos aqui na imagem. Depois de 16 respirações, nós temos, em síntese, a troca completa do nosso ar alveolar. Professor, qual que é a aplicação fisiológica disso? Para que eu tenho que saber isso? Esses valores, 16 respirações e etc., não tem uma necessidade que vocês saibam. Porém, existe sim uma funcionalidade nisso. A funcionalidade, coloquei aqui com um raiozinho para vocês não se esquecerem, é para evitar variações bruscas nas concentrações desses gases. Porque já pensou se todos os nossos gases fossem expirados, retirados, a pressão dentro dos alvéolos cairia a zero, nós teríamos variações muito bruscas também no líquido que está adjacente, que seria do capilar perialveolar, e isso, como consequência, teria repercussões importantes fisiológicas, como seria a variação do pH e possivelmente complicações como alcalose, acidose respiratória, entre outros. Então, a função é evitar as variações bruscas nas concentrações dos gases e também pH, tá certo? Não se esqueçam disso. Vamos dando continuidade. Então, o nosso oxigênio, que entra por meio da nossa inspiração, ele tem uma taxa de absorção que é dependente também dos níveis de entrada e saída.
Pessoal, o que seria isso, essa taxa de absorção, e o que seria esses níveis de entrada e saída? Níveis de entrada e saída seria a nossa ventilação. Vamos entender melhor nessa imagem aqui como funciona isso que eu estou mencionando para vocês, tá certo? Olha só que interessante. Bom, nós sabemos que a nossa taxa de ventilação alveolar é diferente da ventilação pulmonar, tá certo? Nossa ventilação pulmonar é em torno de 6 litros, mas o que chega aos nossos alvéolos é apenas 4,2 litros, que seria 4.200 ml de ar. Seria mais ou menos aqui, ó, certo? Então, se a gente traça esses 4.200 ml, nós veremos que nós temos a nossa pressão normal de oxigênio, como eu disse para vocês, que era de 104. Quando a gente está em situações normais, nós temos essa ventilação, esses níveis de respiração. Seria a nossa respiração tranquila e corrente. Quando nós estamos respirando tranquilamente, o que passa, o que difunde para os nossos alvéolos, vou desenhar isso aqui como se fosse um alvéolo, passa dos nossos alvéolos para os capilares perialveolares, seria em torno de 250 ml de oxigênio por minuto. Isso é a difusão normal de oxigênio em um minuto, em uma respiração tranquila. Só que, imagine a seguinte hipótese. Você começa a realizar um exercício físico e você começa a difundir maior quantidade de oxigênio porque você está aumentando a sua ventilação. E você começa a absorver em torno de 1.000 ml de oxigênio por minuto. Esse valor sobe. Nós vamos ter que, literalmente, para gerar essa absorção, aumentar a quantidade de oxigênio que entra. Vamos ter que aumentar a ventilação alveolar, ou seja, você vai ter que respirar mais vezes. Aumenta, fica ofegante. E para manter a minha pressão nos 104 milímetros de mercúrio, eu tenho que aumentar a quantidade de oxigênio que é absorvido. Em outras palavras, vamos lá, vamos tentar simplificar isso. A pressão aqui dentro de O2 sempre tem que manter-se 104, porque esse valor é o valor funcional para o seu intercâmbio para os capilares perialveolares. Agora imagina, se você está respirando muitas vezes, aumentando a tua ventilação porque você está no exercício físico, você está lá, você está ofegante. Grande quantidade de gases, incluindo oxigênio, vai entrar dentro aqui do seu alvéolo. Entrando dentro do seu alvéolo essa grande quantidade de gases, o que nós deveríamos esperar seria um aumento nessa pressão dentro dos alvéolos, não é isso? Só que como a gente faz para evitar esse aumento de pressão? A gente aumenta a absorção, a difusão desse oxigênio para os capilares perialveolares e logo o seu transporte para cada região dos nossos tecidos que estão sendo utilizados. Deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona? Então a gente tem que aumentar a retirada desse oxigênio de dentro dos nossos alvéolos e expulsão para cada um dos nossos tecidos para evitar variações nas pressões parciais de oxigênio. Tudo é literalmente perfeito e ajustado para manter sempre o equilíbrio, como eu disse para vocês já em classes anteriores. Beleza? Vamos dando seguimento. Agora, com relação ao dióxido de carbono, a situação já é um pouco diferente. Com relação ao dióxido de carbono, o dióxido de carbono ele atua de forma contrária, tá certo? E em todos os sentidos. O dióxido de carbono ele sempre está no sentido contrário. O dióxido de carbono ele vai dos nossos capilares perialveolares para dentro do nosso saco alveolar. Ele vai nesse sentido contrário. Então, no caso do dióxido de carbono, o que influencia é a taxa de eliminação, não taxa de absorção. Absorver seria passar do alvéolo para dentro do capilar perialveolar. Quem faz isso? O oxigênio. O dióxido de carbono não confunda. Ele faz do capilar perialveolar para dentro do saco alveolar. Vamos ver na imagem como funciona isso. Não sei se eu coloquei isso aqui no material. Rapidinho vou dar uma olhada. Bom, então veja bem. Acabei de agregar aqui. Sim. O CO2 ele funciona da forma inversa, tá certo? Mas olhando na tabela é o mesmo princípio. Olha só. A nossa ventilação alveolar nós sabemos que a quantidade de ar que é ventilado para dentro dos nossos alvéolos é em torno de 4,2 litros. Seria mais ou menos aqui. Tá certo? E a nossa pressão de dióxido de carbono aí dentro, eu já falei para vocês que é de 40. Tá certo? A eliminação do dióxido de carbono, aquilo que sai por minuto, é em torno de 200 ml de dióxido de carbono por minuto. Agora pense na seguinte situação. Quando você está realizando um exercício físico, tá certo? Mesma situação, tá certo?
você começa a produzir maior quantidade de dióxido de carbono pelas suas células. Então, a quantidade de dióxido de carbono que vai ter que ser eliminada pelo teu saco alveolar também vai aumentar. Olha só, ao invés de serem 200 ml, essa quantia vai aumentar para 800 ml de dióxido de carbono por minuto. Para que não existam variações nas concentrações de dióxido de carbono aí, porque se eu tenho muito dióxido de carbono aqui, esse dióxido de carbono ele vai começar a pressionar essas paredes e vai aumentar a pressão, não é isso? Então, nós temos que aumentar também a ventilação. Então, sobe isso daqui. A ventilação alveolar ela aumenta para manter sempre o nosso valor, como eu falei para vocês, coerente dentro dos 40 mm de mercúrio. Ou seja, aumenta a excreção para que não se alterem os valores de pressão aqui dentro. Aumenta a taxa de eliminação para que sempre se mantenham os valores de 40, como eu já falei para vocês aqui anteriormente. Beleza? Bom, dando seguimento, agora, como conclusão, o que eu quero fazer para vocês seria o seguinte: que vocês entendam que ventilação, que seria o mesmo de respirações por minuto, está associado às pressões de maneira da seguinte forma. Pensem comigo. No caso de uma hiperventilação, você aumenta o número de respirações, você vai aumentar a quantidade de oxigênio disponível, porque você vai introduzir maior quantidade de oxigênio, está introduzindo maior quantidade de oxigênio, e ao mesmo tempo você vai diminuir a quantidade de dióxido de carbono, porque você vai eliminar maior quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, tá certo? E hipoventilação acontece no sentido contrário. Hipoventilação, você respira pouco, aumenta a quantidade de dióxido de carbono dentro dos seus alvéolos, a pressão, consequentemente, e também nós diminuímos a quantidade de oxigênio disponível, beleza? Bom, então, a respeito do nosso ar expirado, certo? Agora, como uma síntese geral, nós temos que entender o seguinte: o ar expirado, aquele que nós eliminamos, ele é uma mistura do ar que está nos nossos alvéolos com o ar que se encontra no nosso espaço morto que nem chegou aos nossos alvéolos, tá certo? Então, o nosso ar expirado, ele vai ser dividido em porções. 3 porções mais especificamente. Pensa comigo, como eu disse para vocês, você inspirou um ar e você tem que expirar. Uma parte nem chegou aos teus alvéolos. Então a primeira porção daquilo que você está eliminando é aquilo que está próximo à saída das suas vias aéreas. Então é aquilo que se encontra no seu espaço morto, que nem chegou aos nossos alvéolos. Na segunda porção, você já tem um ar que é uma mescla do seu ar alveolar, que chegou aos alvéolos, com o ar do espaço morto que nem chegou. E por fim, a terceira porção, aquela porção final, o que é totalmente expirado, são ou seria o nosso ar alveolar, tá certo? Não se esqueça. Agora, o mais importante dessa aula que eu considero é o seguinte: a compreensão da membrana respiratória. A membrana respiratória ela constitui a passagem desses gases e ela é uma soma do nosso espaço, que é dado pelo nosso alvéolo, com o nosso capilar perialveolar. E como eu disse já anteriormente, nós temos 6 capas para que haja essa difusão, beleza? Como funciona isso? Epitélio alveolar, membrana basal, interx. Então aqui a gente vê, nós temos nosso alvéolo. A primeira capa é a capa do líquido alveolar, que está composto pelo surfactante, depois a capa epitelial alveolar, epitélio alveolar, a membrana basal, que separa o interstício, a membrana basal do endotélio capilar alveolar e o endotélio capilar. Agora,
Existem fatores que literalmente afetam essa membrana respiratória. É o princípio físico que eu já remontei para vocês anteriormente. Pensem, a espessura dessa membrana, em casos de edema, fibrose ou outro, está alterada. Se ela está mais grossa, será que vai ser mais fácil ou mais difícil a passagem desses gases? Então é isso a fisiopatologia de muitas das nossas enfermidades obstrutivas, por exemplo. Nós temos enfisema, fibrose pulmonar e outros que demonstram que alterações na membrana respiratória influenciam na difusão desses gases e, consequentemente, na quantidade ou níveis, pressões de gases disponíveis para os nossos tecidos, tá certo? Agora, nesse momento, eu vou fazer um resumo da aplicação fisiológica do intercâmbio gasoso, que é, de fato, a hematose. É o resumo da nossa aula principal, beleza? Isso aqui é o que vocês têm que saber como acontece o intercâmbio gasoso, beleza? Então, a aplicação do intercâmbio gasoso seria isso daqui, ó. Vejam bem. Vou desenhar aqui, vou colocar uma bolinha na cor verde, representando o oxigênio. Eu vou colocar uma bolinha na cor verde, representando. E vou colocar outra bolinha aqui, representando o dióxido de carbono. Beleza? Olha só que interessante. Como acontece essencialmente a troca gasosa? A troca gasosa ela acontece essencialmente por diferenças de pressão, é simples. O oxigênio ele vai entrar, atravessando a nossa membrana respiratória, graças às diferenças de pressão, e o dióxido de carbono ele vai sair. Por que isso acontece? Graças às diferenças de pressão que eu falei para vocês. O oxigênio ele tem uma pressão no nosso ar alveolar de 104 milímetros de mercúrio, como eu falei para vocês. O dióxido de carbono ele tem no nosso ar alveolar uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, certo? Vou mudar de cor aqui para ficar mais visível. Ele tem uma pressão de 40 e o oxigênio tem uma pressão de 104, beleza? Agora, o X da questão é, aqui nós temos que fazer uma grande separação. Nós temos um extremo, que é um extremo venoso, e nós temos aqui um extremo arterial, tá certo? Vou colocar aqui arterial. E aqui nós temos um extremo venoso, certo? Vou colocar V, tá certo? Esse sangue ele chega desoxigenado aqui, vai ser oxigenado a partir do contato com a membrana e passagem do oxigênio e vai liberar o seu dióxido de carbono aqui. A consequência é o oxigênio entra, esse sangue vai se tornar oxigenado e o dióxido de carbono sai. Esse sangue venoso que chega, ele tem a característica de possuir grandes concentrações de dióxido de carbono. As pressões de dióxido de carbono nesse extremo venoso são de 45 milímetros de mercúrio. A pressão de dióxido de carbono. Então, vamos escrever aqui para vocês. A pressão de dióxido de carbono é de 45 mmHg. Agora, analisem primeiro o dióxido de carbono. Eu tenho muito dióxido de carbono aqui dentro. Está repleto de dióxido de carbono. Ele está gerando uma grande pressão, 45. Onde eu tenho maior pressão? Aqui dentro do capilar ou dentro do alvéolo? Eu tenho dentro do capilar. Então, o dióxido de carbono vai realizar esse sentido, vai passar daqui para cá. E logo, ele vai literalmente aliviar os valores de pressão. E aqui no meu extremo arterial, ele se iguala e nós temos um valor de 40 milímetros de mercúrio, mmHg. Já o nosso oxigênio, que está sendo intercambiado, ele vai se deparar com um valor de oxigênio no extremo venoso baixo, tá certo? Vamos colocar aqui para vocês não se confundirem. Espera aí, só um minuto. Com problemas. Esse oxigênio vai ser ou vai sofrer o intercâmbio gasoso graças às seguintes diferenças de pressão. Aqui no meu extremo venoso, a concentração ou pressão parcial do oxigênio vai ser baixa, porque é um sangue venoso, com valor de 40 ml de mercúrio. Então, pensa, eu tenho pouco oxigênio aqui dentro. Concentrações baixas de oxigênio aqui dentro. Tem um pouquinho de oxigênio.
pressão de 40. Se encontra esse ar aqui, alveolar, extremamente rico em oxigênio. O oxigênio vai para onde? Do alvéolo para dentro do nosso capilar perialveolar. Então, esse líquido vai ser oxigenado e o valor vai passar de 40 e vai se tornar aqui 104 milímetros de mercúrio, certo? 104 milímetros de mercúrio. Então percebam como acontece o intercâmbio gasoso. Nós tínhamos antes um extremo venoso, que era rico em dióxido de carbono, tá certo? Pressões elevadas, 45, e o alvéolo tinha pressões baixas. Então a passagem acontecia nesse sentido do dióxido de carbono. Já o oxigênio acontece no sentido contrário. O oxigênio ele está em altas pressões dentro do nosso ar alveolar e em baixas pressões aqui no nosso extremo venoso. Então ele vai passar daqui para cá neste sentido. 104 para a região onde existe 40, equilibrando nos 40 milímetros de mercúrio, tá certo? Isso é uma breve síntese do nosso intercâmbio gasoso. Bom, pessoal, então vou deixar até aí nosso capítulo 40. Vou passar um trabalhinho na plataforma para vocês a respeito da relação ventilação-perfusão, tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.